Boa noite, eu sou o Lucas Mock e então venho aqui por meio desse apresentar o trabalho entre saberes e manejo e percepção de agricultores familiares orgânicos sobre a saúde do solo. A pesquisa buscou então compreender como os produtores familiares orgânicos reconhecem, avaliam e manejam o solo no cotidiano. O foco não foi apenas medir os atributos laboratoriais, mas entender quais sinais práticos os agricultores utilizam para interpretar se o solo está fértil, conservado e funcional. O trabalho foi desenvolvido comigo, com o Cauã, com a Sheila e com a Thaís, com supervisão da professora Laura. Para iniciar, é importante situar, então, a evolução conceitual. Né? Durante muito tempo, o solo foi visto principalmente como suporte físico para a população, para a produção, pois depois da expressão qualidade do solo, passou a considerar a capacidade de funcionar dentro do agroecossistema. Hoje, a ideia de solo, ela amplia esse olhar, destacando o solo como sistema vivo, dependente da matéria orgânica, de água, micro-organismo, por carbono e também o seu manejo. Né? Então, no Brasil, a produção orgânica ela vem crescendo, né, no cadastro nacional dos produtores orgânicos, e esse cenário reforça a necessidade de discutir como esses produtores reconhecem e mantêm a saúde do solo. O gráfico também evidencia a força da região sul, né, especialmente, como mostra no gráfico, no Rio Grande do Sul e no Paraná. Como a nossa pesquisa foi realizada aqui no município de Paraná, essa inserção regional torna o tema ainda mais relevante. Como pergunta central foi como os agricultores familiares compreendem o conceito de saúde de solos e quais conhecimentos práticos aplicam na avaliação e no manejo das suas propriedades. A partir disso, o objetivo foi analisar essa percepção, caracterizar os sistemas produtivos e identificar os principais indicadores usados para reconhecer a fertilidade, conservação e funcionamento do solo em relação aos princípios agroecológicos. O objetivo, perdão, a pesquisa foi, então, exploratória, né? Foi de caráter exploratório, de uma abordagem qual e quantitativa. Foram entrevistados em torno de 10 produtores de uma feira de orgânicos em Maringá, em junho de 2026. A entrevista foi semi-estruturada, abordou um tema, o tempo de atuação, área certificada, cultivos, a certificação, as percepções sobre a retenção de água, facilidade de manejo, organismos, coloração, né? Matéria orgânica, pousio, e também a evolução da qualidade do solo após adotar no sistema orgânico. As respostas foram analisadas por frequências e porcentagens depois dentro de formulários. Então, como resultados, né, mostram que os agricultores têm uma experiência relevante em orgânicos, chegando então até 26 anos de atuação. As áreas de certificação variam de 0,5 a 6,6 hectares, confirmando então o perfil de pequenas propriedades. Quanto aos cultivos, 90% produziam hortaliça, também produzia mais de uma cultura, né? Então, entre 90% hortaliça, 70% frutíferas e 40% de cereais. Todos possuíam certificação, principalmente da Tecpar, Sistema Participativo de Garantia, da UPAC, e também da rede Ecovia. Então, na percepção dos produtores, a saúde do solo aparece por sinais práticos e observáveis. Os indicadores mais avaliados, né, mais valorizados por eles foram a retenção de água, a presença de minhocas, ou seja, micro-organismos e outros micro-organismos no solo, o pousio, a melhoria após a adoção do cultivo orgânico. Então, também foram citados como a facilidade de trabalhar com o solo depois que ele começou a entrar no cultivo orgânico, a coloração mais escura, então evidenciando a matéria orgânica e as diferenças entre áreas, principalmente mais produtivas e menos produtivas. Esses sinais mostraram que os agricultores acompanham o solo de forma integrada, né, com relação a seus aspectos. Então, o ponto mais importante aqui da nossa discussão é a convergência entre o conhecimento prático e técnico-científico. Quando o produtor observa esse solo escuro, com uma retenção de água, presença de organismo, e a melhor resposta produtiva, ele está, então, analisando, percebendo atributos que a ciência também reconhece como relevantes para a saúde do solo. Assim, a experiência do agricultor não parece como algo um pouco separado da ciência, mas como uma forma cotidiana de leitura, né, do funcionamento do solo. Então, podemos concluir, então, que os agricultores entrevistados demonstraram compreender a saúde do solo por meio de sinais observáveis, especialmente a água, organismo, cor, matéria orgânica, facilidade e resposta produtiva. Esses critérios funcionam como ferramentas práticas de acompanhamento e dialogam, então, com os indicadores usados pela ciência do solo. A principal contribuição, então, do trabalho é reforçar que a assistência técnica e avaliações laboratoriais deve considerar a percepção dos produtores, integrar-se esses saberes que favorecem a conservação, integrar esses saberes favorece a conservação, a sustentabilidade, a manutenção e a capacidade produtiva. Essa é a nossa proposta de trabalho. Obrigado.